Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 14 de maio de 2025, a nossa quarta-feira. Bom, tropa, quartou amanhã, bastante jogo, tá? Para uma quarta-feira, sem Champions, mas a gente tem rodada do Espanhol, tem Libertadores, Sul-Americana. Como é bom, como é bom. Vamos embora então, tropa. Seguinte, só lembrando vocês, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link do meu grupo gratuito, tá? Se você quiser participar, tá rolando bastante super odd lá. A gente pegou odds 2 pro Barcelona fazer um gol, pro Bahia. Pô, um monte de super odd. Pega lá, bingo também. A gente cravou um bingo do Brasileirão no sábado, só não cravou no domingo porque o Internacional não fez gol no Botafogo. Mas é isso. Valeu, o link tá aqui no comentário fixado e marcha. Vamos começar então 2 horas da tarde, Campeonato Espanhol, Villarreal contra Leganés. É um jogo muito importante para o Villarreal, ele que no momento está no G5, né, na vaga da Champions League, está 3 pontos na frente do Betis, que tomou um empate no finalzinho no domingo, então acabou sendo muito bom para eles. E é um jogo que você tem que ganhar. Tá, você vai pegar o Leganés, que embora esteja lutando contra o rebaixamento, é um time bem mais fraco, é um jogo que você joga dentro de casa. O Villarreal já tem umas temporadas que ele vem muito mal, lutando lá embaixo. Eu não sei se você acompanha o futebol pelo menos 5 anos atrás, você lembra que Villarreal e Sevilha eram times que estavam sempre, no mínimo, ali brigando pela Champions, mas normalmente estavam participando. Então, pô, é muito, muito ruim ver essas últimas 2, 3 temporadas com os times brigando lá embaixo, mas parece que voltou, hein? Pelo menos o Villarreal voltou, o Sevilha continua aqui embaixo, mas o Villarreal dentro de casa para ganhar do Leganés. Poucas ideias, é a vitória do Submarino Amarelo. Se você quiser buscar gols, pode ser interessante, porque é um jogo que as duas equipes estão interessadas no jogo. O Leganés ele quer sair dessa situação, assim como o Villarreal ele quer se manter na situação dele. O empate acaba sendo horrível para o Villarreal, e dependendo ali de como você encarar, o empate também é horrível para o Leganés, né? Porque ele vai continuar na zona do rebaixamento com 34 pontos e vai ficar faltando só 2 rodadas. Então, ainda mais se o Villarreal abrir o placar, a chance da gente ver um Leganés se abrindo e possivelmente levando mais é muito grande. Então eu também gosto de um cenário de 1,5 para quem não gosta de vitória. 2h45 da tarde eu tenho Copa da Turquia, Trabzonspor contra o Galatasaray. Galatasaray é muito mais time, não é o melhor time disparado da Turquia. Conquistou já aí o seu bicampeonato turco, né, esses últimos 2. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu gosto dessa vitória do Galatasaray, eu gosto dessa vitória no tempo normal, acredito que tem tudo aí para conquistar esse título, mas eu posso te dar uma opção, pensando em bilhete, para o Galatasaray ser campeão. O Galatasaray ser campeão vai estar pagando em torno de 1,40, tá? 1,36 a 1,40. Pode ser legal você pensar numa duplinha. Qual é o legal de você entrar no time para ser campeão? Porque se o jogo terminar empatado, a gente tiver uma prorrogação, um pênalti, a sua aposta ela continua valendo. Se você entrar na vitória simples, acabou, se o jogo terminar empatado, já era, é head. Mas se você tiver para levantar a taça, normalmente aparece para levantar a taça, enquanto tiver desdobramento da final, enquanto não tiver acabado, a sua aposta continua valendo. Tá? Então pode ser interessante pensando no bilhete. Mas eu gosto dessa vitória aqui também do Galatasaray. É muito mais time. Agora vamos para um campeonato que tá bem maluco, hein? Um campeonato que tá lembrando um campeonato brasileiro. Na verdade, não. Vamos entender. Vamos lá. Campeonato holandês. 3 horas da tarde. Aqui a gente está falando da penúltima rodada. O que aconteceu? O PSV ele fez um primeiro turno igual do Botafogo do ano retrasado. Lembra? O PSV, tanto que o PSV em 32 jogos tem 96 gols. Eles fizeram uma campanha assim absurda. Eu já tinha falado, o PSV é campeão desse ano, de novo. Só que depois os caras começaram a tropeçar de uma forma que parecia que eles tinham desaprendido a jogar. E nessa o Ajax começou a crescer, o Ajax disparou, acho que o Ajax chegou a abrir 10, 12 pontos de vantagem para o PSV, algo assim, porque o PSV realmente desaprendeu. Só que parece que agora o Ajax desaprendeu também. O Ajax, no final de semana, tomou 3-0 do NEC, se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas foi isso. Tomou 3-0 do NEC, jogando em casa. E aí essa diferença que já tinha ultrapassado 2 dígitos, ela está em apenas 1 ponto, faltando 2 rodadas, com o PSV com uma sequência enorme de vitórias. Estava perdendo de 2-0 para o Feyenoord fora de casa, buscou a virada. E do outro lado, eu tenho um Ajax que vem no momento completamente oposto. Faltando 2 rodadas, vamos entender aqui o que a gente vai buscar. Vamos lá.
PSV joga em casa, momento sensacional, vai pegar o Heracles, que não corre mais risco de rebaixamento, não luta por mais nada, o PSV deve ganhar. Só que eu tenho um porém, eu tenho uma cotação aqui, que é impossível você entrar numa cotação de 1,07 na vitória. Então, o que eu aconselho a vocês? Eu gosto de um PSV já para ganhar o primeiro tempo, eu gosto desse cenário aqui. Deixa eu ver quanto está um gol no primeiro tempo, está 1,14. Então, a vitória do PSV no primeiro tempo vai provavelmente estar pagando em torno de 1,40, né? Você pensar numa duplinha. Um outro cenário que eu gosto é para o PSV marcar gol em ambos os tempos. Aí você vai também pegar uma cotação em torno de 1,40, 1,50 e normalmente essa entrada fica na aba especiais, tá legal? A sua casa de aposta provavelmente tem. Se você usa uma casa grande, né, conhecida, vai estar na aba especiais ou aba extra. É isso. Ou o PSV ganhar o primeiro tempo já, ou o PSV marcar gol em ambos os tempos. Aí é independente do PSV ganhar ou perder, desde que ele faça um gol no primeiro, gol no segundo. Mas para mim é jogo com cara de amasso, tá? Agora vamos pro outro, pro Ajax. Cara, é brincadeira o que o Ajax está fazendo, hein? Ó, para vocês não verem que eu tô mentindo. Vem de 3 jogos aí sem ganhar. Isso porque foi eliminado da Copa, enfim. Vamos lá. Do outro lado eu tenho o Groningen. Vamos ver se o Groningen tá lutando por alguma coisa. O Groningen tem 38, o Fortuna tem 39. Groningen aqui pode lutar por uma Conference League, se eu não me engano, esse coloridinho aqui. E o Ajax, sua vitória interessa. Porque se o Ajax não ganhar esse jogo, ele vai ser ultrapassado nessa rodada. E o que eu gosto? 2 gols, pensando num cenário de bilhete, 2 gols. E eu gosto de 3 gols também. Já que só a vitória interessa para as duas equipes, acredito num jogo aberto. É o jogo que o Ajax tem que ganhar? Sim, mas na última rodada era um jogo até mais fácil, o Ajax tomou 3-0 em casa. Então, eu não consigo entrar no Ajax, não nesse momento, não de novo, tá? Não tem como cometer o mesmo erro novamente. E aqui eu estou fechado com um cenário de gols, tá bom? Ou 1,5 numa duplinha, ou 2,5. 4 horas da tarde eu tenho o final da Copa Itália, eu tenho o Bolonha contra o Milan e essa cotação do Milan não pode, nunca você pode pagar numa final contra o Bolonha essa camisa pesadíssima do Milan, 2,60. Não pode. Por isso, para mim, é muito simples a entrada. Se vai ganhar ou não, não sei. Mas quando o Milan joga uma final, eu tenho que entrar no empate anula 1,80. Não tem como. Estou fechado com essa vitória do Milan, mas se empatar, não perde. O dinheiro volta para o nosso bolso. Cris, posso entrar para o Milan ser campeão e tal? Pode. Mas eu te aconselho, nesse caso, entra no empate anula, que já está com uma cotação muito legal. Se o jogo empatar e for para a prorrogação, aí se você achar interessante, você entra para ele ser campeão. Porque qual é o problema? Às vezes você entra para ele ser campeão direto, e de repente o Milan tem uma expulsão no final do jogo, né, e vai jogar a prorrogação com um jogo a menos. Entende? Às vezes você está num cenário muito ruim para o Milan, que o Milan consegue ali levar um empate no sufoco, e só que tua aposta tem que continuar. Então, nesse caso, quiser entrar no Milan, para mim empate anula, e aí se for para prorrogação, você entra para ser campeão, tá bom? E é isso. Gente, não estou desmerecendo o Bolonha. Bolonha está ali numa zona de Champions ali da Liga. É um time que tem seus méritos de ter chegado na final, mas eu só falo porque é assim que eu faço nesses jogos. Caraca, não dá para deixar, para mim não dá para deixar o Milan de fora dessa, tá bom? Vocês podem me zoar depois se não for campeão, mas estou fechado com isso. E a final dá para buscar 2 gols também, tá? Porque saindo um gol é uma equipe sendo campeão, outra equipe de fora. E aí você vai ter um desespero muito grande. Para o Bolonha é muito bom ser campeão de alguma coisa, sei lá quanto tempo tem que o Bolonha não é campeão de nada. E para o Milan é importante porque o Milan garante vaga na Europa League. A Bolonha, dificilmente o Bolonha não vai pelo menos para a Europa League. Mas o Milan está muito lá atrás na Liga. E aqui o Milan está apostando todas as fichas. É igual a gente vai ter a final, no final de maio, da Liga Europa, que é do Manchester City, com o Manchester United contra o Tottenham. Eles estão apostando tudo nisso aí, porque as duas equipes estão lá embaixo, não vão lutar por nada, mas se forem campeões, além, claro, do título, você tem vaga na Champions. E aqui é o caso do Milan também, pelo menos vai poder jogar uma Europa League.
Eu tô fechado com o Milan. 4h30 da tarde, vamos voltar para a Espanha. Eu tenho o Real Madrid contra a Bolonha. Real Madrid que perdeu todos os 4 clássicos para o Barcelona. Real Madrid não vai ser campeão, por mais que matematicamente ainda tenha chance, né? O Barcelona ele teria que perder os 3 jogos. O Barcelona ele não pode somar 3 pontos de forma nenhuma. O Barcelona não pode nem somar 2 pontos, para ser sincero. Então por isso que eu acredito que o Real Madrid não vai ser campeão. Mas vai terminar a temporada, quer terminar bem, joga em casa. Eu gostaria de um gol do Mbappé também. Eu entraria porque o Mbappé tá quebrando um recorde aí, já quebrou o recorde do cara que fez mais gols na primeira temporada pelo Real Madrid, quer buscar mais gols e meteu 3 aí no Barcelona. Pelo menos é isso, né? Fazer alguma coisa aí, um recorde pessoal, e um gol do Mbappé chega muito forte para esse jogo também. Vamos lá, Copa Sul-Americana, 7 horas da noite, Fluminense contra a União Espanhola. Fluminense com a cotação baixa, então é provável que a gente veja um time titulado Fluminense. Fluminense que os caras estão usando o Fluminense, né? O Fluminense está botando o time reserva na Sul-Americana para voar e chega no Campeonato Brasileiro, o time está descansado e está perdendo. Mas, cara, esse União Espanhola é muito ruim. O Fluminense ele deve ganhar. Inclusive, o Fluminense foi com o time da base lá contra a União Espanhola e conseguiu pelo menos um empate, né? Aqui o Fluminense deve ganhar, precisa ganhar, inclusive, se quiser sonhar com essa primeira posição, fechada aí com a vitória do Flusão. Vamos lá, vamos falar de Libertadores. Atlético Nacional e Bahia. Cara, eu ia falar que eu gosto de um dupla chance Bahia, mas a partida que o Nacional fez contra o Inter, pô, foi sinistro, mano. Caraca, os caras jogaram muito contra o Inter, principalmente de forma física, né? Os caras não cansam, correm o jogo todo, os colombianos. Pô, jogo duro. Jogo duro. Deixa eu ver aqui a classificação. Bahia é o líder, o Atlético Nacional com 6, Internacional com 5 e Nacional com 4. Caraca, esse grupo tá abertaço. O Inter deve ganhar do Nacional, né? Acho que é no Beira-Rio o jogo. Ih, mané, caraca, esse jogo aqui vale muito, hein? Vou falar aqui que eu arriscaria aqui. Um gol do Atlético Nacional eu gosto. Bahia gosta muito de sofrer gol, então eu quero um gol do Atlético Nacional. Deve pagar em torno aí de 1,25. Pensando num bilhete, numa duplinha, eu gosto. E eu gosto também de 2 gols. Acho 2 gols aqui um cenário bem interessante para esse jogo, tá? Então é isso, um gol do Nacional ou 2 gols na partida. Vamos lá, 9h30 da noite tem o Botafogo contra o Estudiantes. É o jogo da vida do Botafogo essa temporada. Não tem para onde correr. Analisando que eu acredito que a Universidade do Chile deve ganhar hoje do Carabobo, porque o jogo é em casa. Se o Botafogo não ganhar do Estudiantes, ele praticamente está eliminado, tá? Ele só não estaria eliminado se ele der uma goleada na Universidade do Chile na última rodada, ou se... Caraca, vai ser difícil, hein? Botafogo... Jogo duro pro Botafogo. Dentro de casa tem que ganhar. E o Estudiante vai fazer uma cera, meu amigo, que o Estudiante vai fazer uma cera. É brincadeira, porque o Estudiante da última rodada joga contra o Carabobo em casa, né? Então praticamente é vitória. Aí ele praticamente... O Estudiante se empatando, ele garante essa classificação dele. Eu tô jogando aqui pro ar. Garante a classificação. Então os caras vão vir para encebar o jogo. Jogo para cartão, tá? Mais de 4,5 cartões no jogo. Eu gosto. Brasil e Argentina. E eu pego um gol do Fogão, hein? Ó, 2 gols tá pagando 1,50. Então um gol do Botafogo vai estar pagando 1,30. Pô, eu pego um gol do Fogão em casa. Então é isso, um gol do Fogão ou mais 4 cartões no jogo. Ambas levam 2 ou mais cartões, legal, se tua casa tiver. Esse é o cenário. Racing Colo-Colo, vitória do Racing. Aqui é jogo do Racing ganhar e marcha, tá? Garantir a classificação aqui. Não tem jeito. E é jogo para buscar a liderança, né? Para tu ganhar e buscar a liderança. Porque eu acredito que o Fortaleza vai ganhar do Bucaramanga. As 2 equipes já vão garantir a classificação. E vai faltar só aí a última rodada para definir quem é o líder. Mas principalmente o Racing, que já está na frente, é um jogo que tem que ganhar. É um jogo que tem que ganhar para buscar essa liderança aí na última rodada. São Paulo e Libertad, vitória do São Paulo, hein? Perdeu pro Palmeiras aí no último lance. É jogo pro São Paulo ganhar e já garantir a liderança. E lutar pela melhor campanha da Libertadores, porque aí decide todos os jogos no Morumbi. Aqui eu tô fechado com São Paulo. Pode ir com empate anula se quiser, pensar numa duplinha, uma odd de 1,20 em torno disso.
Mas aqui eu tô fechado com o São Paulo simplisaço, filho. É São Paulo São Paulo nas cabeças aqui para ganhar e já era. Não tem como. Jogar com Libertad, pegar esses Paraguai aí, ó, é vitória. Vamos lá, e pra gente fechar, Cruzeiro e Palestino, falando de Sul-Americana, vamos entender aqui como é que tá o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 1 ponto em 4 jogos, não consegue mais nada, não consegue chegar nem na... Não dá. Teria que fazer 8 pontos, só tem 6 para disputar. Aqui é o jogo para ficar de fora, hein? É jogo que só interessa o Palestino. O Cruzeiro vai jogar aqui só para se cansar. Então provavelmente a gente vai ver um time misto e provavelmente, de repente, um Palestino aqui, alguma coisa. Pode ser interessante, hein? O Cruzeiro deu uma engrenada no Brasileirão. Aqui o Cruzeiro não tá nem aí para esse jogo, deve botar um time completamente alternativo. De repente bota um Gabigol para recuperar a confiança, né? Mas, cara, esse jogo é um jogo que eu ficaria de olho em algo a favor do Palestino, porque é o único que está interessado aqui. Vai lutar por essa primeira vaga. Lembrando que na Sul-Americana só o primeiro garante vaga nas oitavas de final. O segundo colocado ele vai fazer um mata-mata com algum terceiro colocado da Libertadores. Tá? Então, todos os terceiros da Libertadores vão jogar contra os segundos da Sul-Americana, valendo vaga nas oitavas de final. Antigamente tinha isso na Champions também. Os terceiros da Champions jogavam na Europa League, valendo vaga nas oitavas de final da Europa League. Mas agora não tem mais não. A Champions é isso, primeiro, segundo e o resto um abraço. Vamos lá, 9h30 da noite para a gente fechar Cerro Largo e Vitória, né? Passando aí por todos os brasileiros que entrarão em campo. O Universidade Católica do Equador ele já é o líder do grupo. Ele já é o líder e já está nas oitavas de final. Mas o Cerro Largo, Vitória e o Defensa e Justiça estão emboladíssimos aqui por essa segunda vaga. E o Vitória precisa ganhar. Vitória ganhando esse jogo, ele vai a 6 pontos. Passa o Cerro Largo, dependendo do jogo de Defensa e Justiça, né? Porque aí tem a questão do saldo. Mas o Vitória ele vai para a última rodada dependendo só dele. Caraca, o jogo é fora, né? Pô, vou falar... Não é o ideal, mas se eu fosse para mexer nesse jogo, eu arriscaria 2 gols, porque é jogo que vale. Se o Vitória perder, tá eliminado. Se o Cerro Largo perder, tá praticamente eliminado. Vale 2 gols. O ruim é o poder de fogo, né, das duas equipes. Não tá muito bom. Mas o Vitória veio do Vitória do Vasco aí. 2 gols. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Espero que seja um dia muito bom pra gente aí, se Deus quiser. Né, uma semana muito legal, que Deus abençoe aí a sua semana, a sua terça-feira, a sua quarta-feira. E é isso, nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente, primeiro jogo vitória do Real Madrid em casa contra o Mallorca e para fechar a vitória do Fluminense em casa contra a União Espanhola. Essa é a nossa duplinha deu total de 1,68 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé pra cima.